Boa noite, meu nome é Camila Blandi, eu sou professora e coordenadora do curso de enfermagem aqui na FAIT. E hoje estou aqui com a nossa convidada especial, a doutora Valéria Moreira, ela que é médica, coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, e veio conversar um pouquinho hoje com a gente sobre o mês, Setembro Verde, que é o mês de incentivo à doação de órgãos. É um tema atual, para quem acompanha aí os jornais, está sabendo o que está acontecendo, então a gente já aproveita esse momento para fazer esse bate-papo e essa conscientização da nossa comunidade acadêmica acerca do assunto. Boa noite, doutora. Boa noite, Camila. Prazer estar aqui e espero poder trazer alguma novidade. Esse tema sempre é atual, né? Agora mais do que nunca, porque tem uma celebridade aí passou por esse processo. É bom essa visibilidade, porque é importante as pessoas verem o quanto elas podem ajudar alguém se elas consentirem com a doação naquele momento bem triste lá né, quando perde o ente querido, e é aquele momento que a pessoa tem que tirar força, não se sabe de onde, mas se ela consegue e ela consente numa doação, ela pode ajudar muitas pessoas, assim como o Faustão foi ajudado e agradeceu. Muitas pessoas podem ser ajudadas, não só com coração, né? Rim, fígado e outros órgãos também, pele, ossos, tudo pode ser doado. Então já vamos aproveitar que a senhora comentou aí em relação a tudo pode ser doado. Como que é esse processo da doação? Quem pode doar? O que pode doar? Como funciona? Então, primariamente, qualquer um pode ser doador de órgãos e tecidos, né? Basta você querer e falar com o seu familiar da sua vontade, né? Teve uma época em que vinha na carteira de habilitação, no RG, doador de órgãos e tal, mas aquilo não tem mais e também não adianta nada, porque pela nossa lei, só a família, o responsável direto, o marido, a esposa, a filho, o pai, é que podem consentir com a doação. E então, basicamente, todos os órgãos, né? Córnea, coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, podem ser doados. Ossos, tecido, pele, também pode ser doado. E a contraindicação, lógico que vai depender da condição física desse doador, né? E quando uma pessoa entra num processo depois de um trauma, de um AVC grave, e entra em morte encefálica, e é feita então uma série de outros exames e outras investigações para ver se existe alguma contraindicação. A idade pode ser uma, se a pessoa não está rígida, né? A idade é um fator limitante em algum momento, mas não é absoluto, isso depende, né? Pessoas com algum tipo de câncer invasivo já diagnosticado também é um empecilho, né? Houve uma época em que pessoas com tatuagem recente também eram contraindicados, mas aí hoje já faz as sorologias e sai rápido. Qualquer doença, moléstia, infecto-contagiosa que essa pessoa tenha, contraindica a doação de órgãos. Mas isso é feito no momento da doação, é feito toda essa investigação, entendeu? Para garantir até a segurança, isso, daquele órgão ali que vai ser transplantado numa outra pessoa. Eles chamam de implante, né? O implante. Uhum. E aí como que funciona, né? Por exemplo, chegou um paciente, a senhora citou aí uma possível situação de um trauma, né? Então, como que funciona? Como que vocês dão entrada, a abertura desse protocolo? Como que é o desdobramento dele? Então, uma pessoa que ela entra, tem toda uma legislação, né? Tem uma legislação para isso, tem também um protocolo que também é uma legislação do Conselho Federal de Medicina,
que dá todo o passo a passo do que a gente deve fazer. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que estar em coma. E esse coma tem que ter uma causa conhecida. Então, às vezes a pessoa entra em coma, mas a gente não sabe por que ela está em coma. Ela não teve um trauma, ela não tem um sangramento na cabeça, ela não tem um derrame. Então, nesse caso, não pode abrir a investigação de morte encefálica. Preciso ter a causa do coma. Então, uma pessoa sofreu um acidente grave, teve um trauma crânioencefálico grave, com hematoma e chega em coma no hospital. Então, eu tenho uma pessoa em coma e eu tenho a causa do coma bem estabelecida. Então, essa pessoa ela tem que estar pelo menos às 6 horas dentro do hospital sendo observada. Né? Não posso, acabou de chegar, acabou de sofrer o acidente, acabou de chegar no hospital, já está em morte. Não, ela tem que estar um período de 6 horas, no mínimo, dentro do ambiente hospitalar em observação. E o coma tem que ser um coma muito profundo, né? Tem uma classificação, uma escala de coma que vai de 3 a 15. 15 é a gente assim conversando, acordado. 3 é o nível mais baixo de coma, não reage, não abre o olho, a pupila não se mexe. Você pode operar a pessoa, abrir, fechar, ela não vai esboçar nenhum tipo de sinal de que está sentindo nada. Então, é um coma aperceptivo, a pessoa não percebe nada. Né? Então, e outro requisito, ela não pode ter recebido, por um período de tempo, nenhuma medicação que tenha um efeito de deprimir o sistema nervoso central. Então, nenhuma sedação pode ter sido feita, algum analgésico opioide pode estar sendo feito, mesmo drogas anticonvulsão. Todas essas medicações não podem estar em uso, né? E a gente tem como praxe, para arredondar, pelo menos 24 horas sem o uso de nenhuma dessas medicações. Então, ela está em coma, ela não tem nenhuma medicação que esteja fazendo ela ficar dormindo, e ela já tem um período no hospital. Ela está estável, ela não tem nenhuma outra causa que possa estar fazendo ela ficar em coma. Ela não está com a temperatura do corpo baixa demais, abaixo de 35, ela não tem eletrólitos como sódio baixo demais, que também levam a coma, e ela tem que estar com uma pressão arterial estabilizada, num valor de uma pressão arterial média acima de 65 ou uma pressão sistólica acima de 100. Então, o paciente tem que estar estável, ele não pode ter outras causas que estejam mascarando esse coma. Então, assim, tá tudo estável, não tem outro motivo, realmente é aquele trauma na cabeça. Aí a gente começa a levantar a hipótese de que ele está em morte encefálica, em que o cérebro dele já não responde, já não há uma atividade cerebral. Certo. Tá? Aí o próximo passo é conversar com a família. Então, eu antes de começar a investigar, eu tenho que conversar com a família, explicar para essa família o que está acontecendo, que aquela pessoa está nessa situação, em que realmente existe essa suspeita e que será começado a fazer exames clínicos, laboratoriais, exames de imagem, para então verificar se isso é mesmo ou não. Então, aí a família, então, já conscientizada e já ciente de que vai ser aberto, então se começa a investigar. Esse processo, né, de investigação, ele leva aí em torno de quanto tempo, mais ou menos, doutora? Então, isso depende do estado daquela pessoa, né, da disponibilidade de médico. Eu preciso ter médicos cadastrados, que sejam habilitados a fazer o exame, não é qualquer um. Eu tenho, por exemplo, na Santa Casa, eu tenho alguns que são cadastrados. Na Organização de Procura de Órgãos, a OPONA, que é a nossa regional, ela tem a lista desses médicos, né? E então eu tenho que ter aquele médico disponível ali para o exame. O paciente tem que estar estável, então quanto tempo eu levo para estabilizar esse paciente? Então, pode ser rápido, eu posso pegar depois de 6 horas, 12 horas, o paciente sem sedação nenhuma, está lá estável, o primeiro médico faz o exame,
dá certo, faz o teste de apneia, e aí 2 horas depois o outro médico já pode fazer o segundo exame, e em seguida já pode fazer o exame complementar, que aqui no nosso caso é o eletroencefalograma. Então, se tudo acontecer assim, sem nenhuma instabilidade do paciente, esse é um processo que pode transcorrer em 6 horas, 12 horas no máximo. Para conseguir o Para diagnóstico. conseguir o diagnóstico fechado de morte encefálica, que aquela pessoa morreu. Porque morte encefálica é igual a morte. Né? Tem 2 tipos de morte, a morte de parada cardíaca e a morte encefálica, e os dois são iguais, é morte. Né? Não, ninguém fala em doar ou pedir autorização para doar órgão de uma pessoa que não está morta. Então, a morte encefálica, ela é igual à morte. Nesses casos, quando a senhora fala, né, a morte encefálica é igual à morte, como funciona, por exemplo, a parte de documentação desse óbito? Já é com essa data do final do teste? Isso. A declaração de óbito, se é um caso de acidente, uma morte violenta, vai para o IML, e essa declaração de óbito vem do IML. Se é um AVC, não é uma morte violenta, aí quando a hora do óbito é decretada quando encerra o último exame. Então, o último exame aqui no nosso caso aqui, é o eletroencefalograma. Quando eu recebo o laudo do neurologista constatando que esse eletroencefalograma não tem atividade elétrica cerebral, nessa hora eu constato como a hora do óbito daquela pessoa. Então, aí na parte documental ali, prontuário, tudo já fica com esta data e esse horário como óbito daquele paciente. Daquele paciente. E aí, após esse protocolo concluído, segue a abordagem, então, né, da família para possível doação. Então, é importante a gente ter em mente que o diagnóstico de morte encefálica não é para que haja doação. A doação é uma consequência do diagnóstico de morte encefálica. Consequência de uma pessoa morrer de morte cerebral e o coração ainda está batendo, consequentemente, aquilo ali pode levar a uma doação de órgãos. Mas assim, não é a doação que faz a gente fazer o protocolo e determinar. Por lei, se eu tenho um paciente em coma nessas condições, eu tenho essa suspeita, sou obrigada a notificar e abrir a investigação, porque é um direito da família e é um direito daquela pessoa não ficar assim, morta esperando o coração parar, entendeu? Independente do diagnóstico, seja a morte encefálica ou seja outro diagnóstico, todos têm o direito, né? Todos têm o direito, mas no caso da morte encefálica, muitas vezes, por desconhecimento, agora mais recentemente não, mas há um tempo atrás, por desconhecimento, quantas vezes o paciente ficava num coma aperceptivo, em ventilação mecânica, por dias e dias. Por dias esperando e a família sofrendo, e não se fazia esse protocolo, não se estabelecia esse diagnóstico, e isso dava um destino, essa família podia viver seu luto, terminar aquele sofrimento, uma vez que aquele paciente ali realmente tinha morrido, né? Mas o coração estava batendo. Sim. E aí, nesses casos, por exemplo, que realmente se diagnosticou a morte encefálica, aí é feito esse processo de abordagem da família para fazer a captação desses órgãos, né? Sim. E o envio para os potenciais receptores, que hoje ficam numa fila, né? Uma fila nacional aí. E vocês têm aqui dentro da comissão, algum tipo de dados referente a esta fila, como que ou somente as consultas que toda a população pode fazer através do Ministério da Saúde? Não, nós não temos controle dessa fila, nada. Quando a gente tem a suspeita de que um paciente estar em morte encefálica, já é comunicado a nossa OPO, tá? Que é de Botucatu. Aí já é comunicado, aí lá tem toda uma equipe, essa equipe já é mandado para o médico, o coordenador de lá, todo o prontuário do paciente, e lá eles, a organização de procura de órgão, né, eles têm os contatos
com HC, com Einstein, com os grandes hospitais transplantadores, e já colocam a medida, o tamanho, não só o tipo de sangue, né? Primeira coisa é o tipo de sangue, depois as compatibilidades genéticas, e depois o tamanho do tórax, o peso da pessoa que foi a óbito, porque também tudo isso tem que ser compatível com o receptor. Muitas vezes o primeiro da fila aí um coração, por exemplo, vai ter um doador, um coração compatível tipo O, mas aí essa pessoa que faleceu é pequenininha, o receptor é grandão, aí ele vai para o outro da fila. Então, às vezes que você está primeiro da fila, não é garantia que você vai receber logo o primeiro Que você é o próximo, que né? você é o próximo, porque tem que dar match num monte de coisa, entendeu? Porque realmente, né, se a gente pensar no coração, um coração ali pequeno, um paciente grande, Não vai. não vai Uma funcionar. criança tem que ser um coração pequeno. Então, assim, o rim também tem que ter uma capacidade de filtrar o tamanho daquela pessoa, né? Já é mais flexível, mas coração, pulmão, por exemplo, tem que caber naquela caixa torácica ali, né? Realmente não tem como, né? E dentro desse protocolo, além do médico, os outros membros que atuam, por exemplo, dentro do protocolo de morte encefálica e no manejo desse paciente já diagnosticado. Então, depois de diagnosticado, encerrado o caso, vamos dizer assim, aquela pessoa ali morreu. Então, ele passa a ser, de paciente, ele passa a ser um potencial doador de órgãos e tecidos. Se a família consente na doação dos órgãos e tecidos, esses hospitais que são transplantadores em contato com a OPO já marcam o que eles querem, já fica tudo. E aí a gente tem que, algumas medidas têm que ser tomadas. Então toda a equipe multi da UTI, por exemplo, vai atuar. A fisioterapia tem que manter uma ventilação adequada desse paciente no ventilador, a gasometria, né? A gente tem que repor alguns hormônios que o corpo já não fabrica mais e tentar manter o mais estável possível esse corpo para que os órgãos que estão ali ficam mais adequadamente perfundidos, irrigados e alimentados com o sangue da pessoa, para que eles possam chegar em boa condição no receptor. Então, é a equipe multi inteira da UTI, no caso, esses pacientes são mantidos 99% das vezes dentro da UTI. Então, toda a equipe multi, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro tem um papel importantíssimo, que ele fica lá com o médico, doutor, vamos ver isso, o checklist, e lembra das coisas, atuam junto, liga e vê a gaso e coleta, e o médico plantonista, ele tem por obrigação acertar os distúrbios eletrolíticos, ácido básico, e ir ajustando para que fique esse potencial doador fique o mais estável possível para a hora da retirada da captação dos órgãos, entendeu? Entendi. Que daí vem essa equipe e faz essa... Quando vai a captação, vai para o centro cirúrgico, vem aqui as equipes, os hospitais que vão levar o órgão e que vão transplantar, a equipe vem até aqui em Itapeva, e acredito que em todos os outros hospitais estão a mesma coisa. Então, eles vêm, eles trazem o médico cirurgião, normalmente eles trazem os residentes junto, trazem os enfermeiros que trabalham com eles, que são maravilhosos, muito bem treinados, eles que preparam todos os líquidos, porque os órgãos eles têm que ficar irrigados. Antes de serem retirados, ele substitui o sangue por um líquido especial para fazer a manutenção, e é o enfermeiro da OPO que vem, que prepara, o médico faz a cirurgia com o anestesista, aí liga todo e ele vai tirando. Quando ele faz a captação, por exemplo, quando é coração, tira logo primeiro o coração. É muita emoção nesse momento. Tira o coração e o enfermeiro que pega e coloca ele dentro de toda uma sacolinha com um líquido, e o líquido já dentro do coração, e embala e põe no gelo, e a caixa, e rapidinho para fora. E aí então vão tirando
captando todos os demais órgãos, entendeu? Porque tem um tempo, né, para Sim, tem que esse ser bem tão precioso chegar até o... Exatamente. Nós tivemos aí, há umas semanas atrás, uma família que consentiu na doação e foi feita a doação do coração. Não é uma coisa muito comum, exatamente por causa da nossa distância dos centros transplantadores. E esse foi para Botucatu mesmo, e a nossa polícia militar escoltou o carro até Botucatu para que eles chegassem a tempo desse órgão chegar viável lá. Então, é uma força-tarefa, né? É uma força-tarefa, Foram poucas vezes que foram transplantar, que saiu o coração aqui por causa dessa logística. Acho que foi o segundo ou o terceiro. E sempre uma mobilização, uma vez foi de avião, uma vez foi de helicóptero, dessa vez foi por terra com a polícia escoltando, abrindo ali o caminho. É meio emocionante, né? É um momento emocionante porque é uma possibilidade de uma vida nova. É uma vida que foi e uma vida que fica, que pode continuar, né? Então é bem emocionante. A família ficou bastante emocionada e foi interessante. E é importante também o depoimento dessa família para que sensibilize outras pessoas, para que isso possa acontecer novamente, né? Porque todos podemos ser doadores. Todos podemos ser doadores. Então... E se a gente quer ser doador, chama seu marido, chama sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe, e converse e coloque a sua vontade. Porque se infelizmente acontecer alguma coisa, são eles que vão decidir. Eles que vão bater o martelo que sim ou que não. E assim, a equipe que faz a entrevista com a família e conversa, normalmente são vários entes dessa família, e é importante que todos estejam de acordo, porque a orientação é que se existe um da família que não concorda, não se fomenta que haja um desentendimento naquela família, então a doação não é feita. Já entendeu? É um momento muito difícil para a gente ainda fomentar uma discórdia, uma coisa assim. Então, se todos estão ali, estão concordando e vão se sentir bem com isso, ótimo. Entendeu? Por isso a importância da gente se posicionar. A senhora é doadora, doutora? Eu sou doadora. Eu falei já algumas vezes para o meu marido também, para minha família, minha mãe, meu pai, 100% doadora. Não vejo por que não, se a gente tiver, né, num momento desse, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E só para a gente encerrar, doutora, porque não somente os nossos alunos aqui da faculdade podem ouvir nosso podcast, mas outras pessoas, às vezes até leigos, às vezes buscando essa temática agora, né? Existe alguma possibilidade, porque a gente sabe que às vezes para o leigo isso é uma verdade, né? Existe alguma possibilidade do paciente com diagnóstico firmado de morte encefálica após o processo, dele voltar? Não. Não tem essa possibilidade, porque todos os testes foram feitos, foram esgotados, né? E o último exame, que é o exame complementar, o eletroencefalograma, pode ser ultrassom, ele vai comprovar que não há mais atividade cerebral. Não tem mais atividade cerebral. Então, não tem mais atividade cerebral, não tem como a pessoa estar viva, a pessoa morreu realmente. Tanto que quando não há doação, o corpo é entregue à família para que seja sepultado e tudo direitinho. Então, assim, não pode ter essa dúvida, não tem essa dúvida, porque é esgotado ao máximo todos os tipos de testes, de exame, para se ter a certeza de que aquela pessoa morreu. É importante a gente frisar esse ponto, né? Porque realmente, em alguns casos, pode ser que a família tenha ainda alguma expectativa, ouviu alguém falar, alguma coisa, né? Então é importante reforçar que realmente não existe essa possibilidade e mediante uma negativa de doação, então aí é feito o procedimento de finitude dos cuidados e o encaminhamento do corpo para a família. Exatamente, porque quando vai conversar com a família, a declaração de óbito já está assinada. Então, aquele óbito já está constatado, né? Ou se for um caso de IML, o encaminhamento para o IML com tudo já está feito.
Então, não tem essa possibilidade. Tinha muitas histórias, antigamente, muito antigamente, na Idade Média, as pessoas não ligavam o batimento cardíaco com a pessoa estar viva ou não estar viva. Se a pessoa estava lá desmaiada, eles não tinham uma maneira de determinar a morte. Então, tinha muitas histórias das pessoas serem enterradas vivas. Por quê? Porque eles não sabiam como determinar a morte cardíaca. Não viam, não ligavam o batimento cardíaco ao fato da pessoa estar morta. Depois, eles começaram a entender isso, a medicina evoluiu, e ligaram o fato do coração não bater mais, não ter pulso, não ter circulação, ao fato da pessoa ter morrido. Né? No começo ainda podia haver algum erro, porque era na palpação, na auscultação, às vezes a pessoa estava com um batimento muito fraquinho, então podia acontecer. Depois veio eletroencefalograma, eletrocardiograma, monitorização cardíaca, não deixou mais erro. Você está vendo ali que se está batendo ou não. E depois, o próximo passo, se descobriu que a pessoa morre quando o cérebro morre. Então, quando o coração para primeiro, em alguns minutos o cérebro morre. Quando o cérebro para primeiro, se eu não dou todo o suporte, em algum tempo o coração vai parar de bater também. Então, e hoje nós temos maneiras de detectar se o cérebro funciona ou não. Então, assim, não existe a possibilidade de uma pessoa viva, de alguma maneira, ser dada como morta. E no Brasil, o nosso protocolo de determinar a morte encefálica é um dos mais rigorosos do mundo. Em outros países, não é tão rigoroso como aqui. Aqui o processo de determinação é muito rigoroso, viu? Então, de extrema importância, né? Ele ser, assim, bem rigoroso para garantir, para assegurar para essas famílias aí como eu posso dizer, essa segurança de que realmente o diagnóstico está acertado, ele foi feito dentro de um protocolo, por mais de um médico, com um exame complementar, né? E na nossa segunda etapa, a gente vai conversar daqui a pouco, então, com a enfermeira Márcia. Obrigada, doutora, pelo seu tempo aqui, pelo seu conhecimento, por compartilhar com os nossos alunos esse Setembro Verde, que é de extrema importância para a gente fazer realmente a divulgação e para que as pessoas conversem sobre isso com as suas famílias, com seus colegas, com seus amigos, para que isso esteja aí bem claro da vontade de cada um, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu que agradeço essa oportunidade de falar, divulgar, falar sobre o assunto para que todo mundo pense e facilite os processos, porque, como você disse, a gente não sabe mesmo, né, o que vai acontecer amanhã. Boa noite. Boa noite. Então, estamos aqui no nosso segundo bloco com a enfermeira Márcia Moreira. Muito obrigada, Márcia, por ter aceitado o convite. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo. Oi, Camila, obrigada pelo convite. Eu sou a Márcia, sou enfermeira há 25 anos, né? Trabalho na instituição Santa Casa Misericórdia de Itapeva e também trabalho aqui na faculdade, né, na FAIT, há mais de 10 anos como professora do curso de enfermagem. Queria que você explicasse um pouquinho qual é o papel do enfermeiro dentro desse processo da captação, né? Desde o diagnóstico do potencial doador, qual é a ação do enfermeiro atualmente? Então, assim, como que funciona todo esse processo? Então, nós temos a Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes, né, que funciona na nossa instituição Santa Casa há mais de 8 anos, né, a gente iniciou em 2015, tá? Então, o papel do enfermeiro é acompanhar todo esse processo, desde o início, né, desde o momento que há o início do processo de diagnóstico de morte encefálica, tá? Então, a gente acompanha todos os exames, né, como a doutora colocou, os exames clínicos, né, que é realizado, e o exame diagnóstico através do eletroencefalograma, né, e a gente acompanha todo esse processo, e depois que finaliza, né, que se tem o diagnóstico da morte encefálica, daí que a gente vai proceder o quê? A parte de conversar com a família, né, que é a entrevista com a família,
referente se ela vai aceitar ou não a doação de órgãos. Se a família aceita a doação de órgãos, né, a gente tem tudo atrás disso, né, uma organização de procura de órgãos, que é a nossa OPO, né, que é a de Sorocaba, e a Central de Transplante de Órgãos, né? Então, tudo isso é comunicado, né, porque primeiro que o diagnóstico de morte encefálica, ele é de notificação compulsória, então tudo é feito uma notificação, né, tudo seguido o protocolo do Ministério da Saúde, tá? E depois, o enfermeiro depois que faz a entrevista e a família aceita essa doação, a gente procede o quê? Com a parte de manutenção do potencial doador. Né? Então, acompanha junto com exames clínicos, encaminha todos os exames que são necessários, né, para a OPO, onde que ela vai fazer todos os exames, exames de laboratório, né, que são todas as sorologias, né, todos os testes possíveis, cabíveis ao protocolo, e depois de tudo isso, que daí cai no sistema para procura do potencial para o receptor, né, o potencial doador é compatível com o potencial receptor, e daí vem a equipe que vem até a nossa instituição para fazer a captação desses órgãos, tá? E nós acompanhamos, nós como enfermeiro, acompanhamos desde então, o início até o final, né, de todo o processo de captação, e comunicamos o final para essa família que o corpo está liberado, né, para proceder o velório daí, tá? Entendi. E quando você fala da manutenção desse potencial doador, como que é esse processo da manutenção? Tem algum cuidado específico que vocês têm que tomar com esse paciente? Como que funciona? Então, assim, Camila, a parte do manutenção do potencial doador, ela é de suma importância, tá? É de suma importância porque é aí que a gente faz todo acompanhamento, mantendo a pressão arterial, né, mantendo a parte de circulação sanguínea, né, a parte de exames de laboratório, manter-os mais, né, dentro dos parâmetros normais, tá? Então é toda essa vigilância em cima do potencial doador. E não é só o enfermeiro da comissão que participa, né, estando participando em cima disso, mas é toda a equipe da UTI. Né? Então, desde o plantonista da UTI, desde o enfermeiro que está acompanhando ali na UTI, né, os técnicos que estão envolvidos. É essa vigilância contínua, tanto em manter a parte hemodinâmica desse paciente, que é a pressão arterial, frequência cardíaca, né, a parte de urese, né, toda essa parte para manter os órgãos. Por quê? Porque esses órgãos depois vão ser, né, eles vão ser captados e vão ser depois transplantados para o receptor. E eles têm que estar órgãos viáveis, né, para o transplante. Então, é de extrema importância esse manejo, né, para que você consiga garantir que esses órgãos vão chegar até o momento da captação viáveis, né? Exatamente. Então, é importantíssimo isso. Então, toda a equipe, ela é envolvida e ela tem essa responsabilidade, né, e sabe da importância de se manter todo esse potencial doador o mais estável possível. Porque a gente ainda tem alguns casos, né, que o potencial doador, ele apresenta parada cardiorrespiratória, né? Então, isso daí vai tornar um órgão inviável para o transplante, né, se a gente tiver uma parada cardiorrespiratória. Por isso que a gente tem que ter todo esse manejo de manutenção do potencial doador, mantendo o mais estável possível. Entendi. Em relação à abordagem com a família, essa abordagem é feita pelo enfermeiro, como você disse, vocês acompanham, mas tem mais algum membro da equipe? Vem equipe de fora para fazer essa abordagem? Como que funciona? Então, assim, depende muito das instituições, né, onde você tem aí um potencial doador. Tá? Então, por exemplo, a nossa instituição, que é a Santa Casa, ela é uma instituição, o município de Itapeva, ele fica longe dos demais centros, né? Então, por isso que a gente tem a comissão intra-hospitalar de transplante, né? Onde a doutora já colocou para você que faz parte um médico e 3 enfermeiros. Nós somos capacitados, né,
para fazer todo esse manejo, todo esse processo da entrevista e tudo mais. Então, o que acontece? A gente já realiza essa entrevista aqui. Em outras instituições, a própria OPO, muitas vezes, o membro da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, ela vem até a instituição para realizar essa parte da entrevista. Mas nós já temos tudo o processo, na verdade, tudo quem comanda e organiza, né? Somos nós, enfermeiros da CIT. Né? Então, a gente faz a entrevista, realiza a entrevista, né? Tem todo um manejo para realizar isso, não é de qualquer maneira, né? A gente tem que ter um ambiente correto, né? Para realizar, não é um lugar que tem um trajeto de pessoas, onde tem a passagem de pessoas, né? Tem que ser um lugar receptivo, acolhedor para a família que vai, né, tá ali com a gente, né, para se fazer toda essa entrevista. Então, a gente recebe esse treinamento para fazer, né? Então, muitas vezes não pode ter muita gente, né, acompanhando. Normalmente é um enfermeiro, mais um enfermeiro ou um técnico, se quiser participar, ou muitas vezes é nós somente e a família, né? Os membros da família para acompanhar daí. Entendi. E nessa etapa, assim, a gente tem, os dados mostram que a gente tem bastante recusa, né? Não só aqui no nosso município, mas no Brasil como um todo. E essa recusa, assim, vocês conseguem ter alguma percepção de por que essas famílias se recusam a fazer a doação? Então, assim, quando a gente tem uma doação que ela né, uma entrevista que ela venha a ser recusa, então a gente sempre pergunta para a família qual o motivo da recusa, né? O que levou à recusa? A gente precisa passar isso, na verdade, para a Organização de Procura de Órgãos, porque ela transmite isso para a Central de Transplante, né? A Central Nacional de Transplante. Então, a gente pergunta, né, para a família e muitas vezes eles respondem que é questão de religião, né, a questão do tempo do processo, né, porque a gente, depois que a família diz o sim, a gente dá 24 horas para entregar o corpo para a família, tá? Porque daí vocês falam, nossa, 24 horas é bastante tempo, se for ver isso, né, para uma família que está esperando, né, o seu ente querido ali para proceder ao velório, né, para se despedir. Uma família que está em sofrimento, né? Exatamente. Então, o que acontece? Esse tempo de 24 horas a gente dá por quê? É o que eu falei para vocês, a nossa logística. Nossa cidade é longe dos grandes centros. A gente tem que caminhar todo o sangue para fazer todos os exames, todas as sorologias, né? Então, dá um tempo. Tem que vir um carro de Sorocaba pegar esse sangue e levar para São Paulo. Isso já dá quantas horas de ida e volta, né? Até chegar lá, tem que fazer todos os exames. Hoje em dia tem que fazer o teste do Covid, né? E não é o antígeno. A gente faz o teste mesmo né, do Covid. Então, demora, o exame que mais demora é esse, tá? E depois, o que acontece? Quando tiver tudo pronto, né, esses exames, e cai na Central de Transplante. A Central Nacional de Transplante que vai, né, do Estado, ver aonde que vai ser, qual que é a instituição, né, aonde que está esse receptor e qual instituição vem fazer a retirada. Porque a gente não procede a retirada aqui na nossa instituição Santa Casa. A única retirada que a gente faz aqui, que nós fazemos, é a córnea. O restante dos órgãos vem a equipe de fora. Por exemplo, equipe de Sorocaba. Muitas vezes eles vêm para a captação do fígado e dos rins. São Paulo, quando tem para extração do coração, né, para captação do coração, é o ENCOR, o Edante Pazanese, ou vem o Sírio, o Albert Einstein, né, ou vem a Unicamp. Então, ou seja, são grandes centros que ficam longe da gente. Então, todo esse processo demora. Além do transporte do material, depois ainda localizar o receptor, aí localizar a equipe e o tempo de deslocamento dessa equipe. Exatamente, todo esse tempo de deslocamento demora. Daí é marcado o horário da cirurgia para captação. Então, ou seja, se tiver múltiplos órgãos, né? Se a gente conseguir aí múltiplos órgãos pela logística nossa, a gente vai ter o quê? Uma cirurgia que demora de 4,
de 3 a 4 horas até mais. Você entendeu? Então, ou seja, todo esse tempo você tem que contabilizar para daí a entrega do corpo para a família proceder à despedida ou velório do ente querido. Então, por isso que a gente dá 24 horas para a família. Então, esse é um motivo também da família da recusa. Entendeu? Esse tempo de espera de 24 horas, tá? A parte da religião, como eu falei para você, e muitas vezes o quê? Se o ente querido, né, que é o potencial doador, ele já não deixar para a família, né, que ele quer ser um doador, que ele é um doador de órgãos, né, e a família não sabe a vontade. Então é importante o quê? Deixar expressa essa vontade para a família que você é um doador de órgãos, né? Márcia, você é uma doadora de órgãos? Eu sou, com Eu toda também. certeza. Então tá registrado aqui, hein, pessoal? Se acontecer alguma coisa, Deus me livre comigo e com a Márcia, a gente Com vai toda ser doadora. certeza, toda a minha família sabe disso. E você falou sobre a questão da captação de córneas, né? Que é um procedimento que é realizado aqui, pela equipe própria, né, do hospital. Quem faz essa captação? Essa captação de córnea, quem realiza, na verdade, somos nós enfermeiros, né? Nós temos uma equipe de mais ou menos 10 enfermeiros que realiza essa captação, tá? A gente recebeu o treinamento do Banco de Olhos de Sorocaba, que é o BOS, né? Então, toda a córnea que é captada na instituição Santa Casa, ela é enviada para o Banco de Olhos de Sorocaba, tá? E é uma captação que não precisa ser de morte encefálica. Pode ser o paciente que tem a morte por uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, ou seja, ela pode ser captada no máximo até 6 horas após o óbito. Então, e ela varia de 18 anos até 80 anos. Então, ou seja, se você tem 79 anos, né, se você tem um ente querido que faleceu, né, de 79 anos e você quiser doar a córnea, pode doar. Só que tem que ser no máximo de 6 até 6 horas após o óbito. Então, toda essa equipe nossa de enfermeiros, nós somos capacitados, né, recebemos treinamento, somos capacitados para fazer a captação de córneas. É um campo aí que, você falou, acho que são 9 ou 10 enfermeiros que fazem isso. Se a gente for pensar no número de enfermeiros atuantes na Santa Casa ou até mesmo no município, é um número pequeno, né? Então, é uma área que o enfermeiro ainda pode aumentar o número de enfermeiros trabalhando nesse campo. É uma área importante. É uma área importante. Vai dar vontade como é que eu posso dizer para você? Às vezes não é tanta capacidade, mas assim, de realizar ali o procedimento, mas de se sentir à vontade de realizar o procedimento, né? Porque não é um procedimento tão simples, digamos assim, e que envolve o manejo com um paciente já em óbito, né? Então pode gerar um certo desconforto para algumas pessoas. Exatamente. E você podia falar para nós um pouquinho sobre os nossos números locais aqui, da instituição daqui da Santa Casa? Posso sim. Então, como eu falei para você, a nossa Comissão Intra-Hospitalar de Transplante, que é a CIT, né, ela existe desde 2015, então faz 8 anos, tá? Então, desde esse período, né, desde esse ano, a gente foi aberto 204 protocolos, né, abertos 204 protocolos, e desses 204 protocolos, houve-se 49 doação, 65 recusas, né, familiar, 50 doações não ocorreram por parada cardiorrespiratória, que eu falei para você que é importante a manutenção, o manejo, né? O manejo da manutenção do potencial doador, e 40, né, são contraindicações, tá? Então, aí totalizando 204 protocolos. E desses 49 casos que houveram a doação, qual órgão que foi mais doado aqui na nossa região? Os órgãos que têm maior, né, doação na nossa região, devido a toda a parte da logística, rins, fígado e córnea. Certo. Então, eu queria já aproveitar esse momento para convidar
todos aí que estão nos ouvindo para a semana acadêmica da enfermagem, onde a gente vai ter um momento aí um pouco mais prolongado, vamos aprofundar sobre esse assunto com a comissão intra-hospitalar da Santa Casa, então quem tiver interesse pode vir se inscrever. Obrigada, Márcia, pela sua participação e até mais. Eu que agradeço.